No vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo conciliar editais de dois concursos diferentes. Você vai saber tudo o que você precisa para conciliar dois editais. Quais são os editais que valem a pena ser conciliados? Como eu vou organizar a minha semana para conciliar dois editais diferentes? Enfim, tudo o que você precisa saber, você vai sair desse vídeo aqui sabendo agora. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez, galera, eu vou responder para vocês uma das principais questões que sempre me mandam. Vale a pena conciliar dois editais? Eu quero conciliar NSS com TRT, eu quero conciliar TRT com TRE, eu quero conciliar TRF com TJ, enfim, seja qual for o edital que você pensa em fazer, você vai sair desse vídeo aqui com todas as respostas que você precisa. A primeira coisa que você precisa saber são os requisitos para conciliar dois editais. Não existe você conciliar dois editais completamente distintos. Por exemplo, pegar um edital de polícia, às vezes eu vejo a galera comentar, pô, tô estudando aqui para PC, DF, PC, PB, sei lá, aí sai um TRT, sai um TRE, um INSS, a pessoa olha e fala, ah, vou conciliar esses dois editais. Não existe você fazer isso. E não é só porque as matérias são diferentes, mas porque a própria abordagem, mesmo dentro das matérias que são iguais, também não é a mesma. Quando você estuda direito constitucional para uma polícia e para uma banca específica como o CESP, é diferente de você estudar direito constitucional para uma prova de tribunais e para uma banca diferente, que normalmente é a FCC. Ou mesmo a CESP mesmo, ela tem abordagem diferente em uma prova de polícia do que ela tem em uma prova de tribunais. Então não é bom que você concilie editais completamente diferentes. É claro que você pode conciliar editais parecidos, mas completamente diferentes. Não é legal que você faça isso. Outro requisito que você precisa entender na hora de conciliar dois editais é que você precisa ter vencido ou estar pelo menos muito próximo de vencer o primeiro edital que você se propôs a vencer quando você começou a estudar. Vamos ao exemplo. Você está estudando aqui para um concurso de TRT, por exemplo, e aí você pensa em conciliar com os editais de TRE porque você acha que os editais de TRE vão sair antes dos editais de TRT. É bom que você já tenha avançado o suficiente no edital de TRT para que valha a pena essa conciliação. Não dá para você ficar mudando de foco a cada momento, porque senão você vai virar aquele concurseiro caça-edital. Quando o edital sai ou quando saem as notícias do edital, você resolve estudar para aquela prova, mas aí depois sai a notícia para outro concurso, você muda de foco de novo, depois sai a notícia para outro concurso, você muda de foco de novo, e assim você não chega a lugar nenhum e você não foca em área nenhuma. Porque hoje os concursos policiais estão em alta, amanhã os concursos de tribunais vão estar em alta, e isso já está começando a acontecer. A galera focou muito na área de polícias e agora os tribunais estão começando a reativar e vai ter muito essa migração. E se você ficar migrando, você vai pular de foco a cada momento e você não vai ser competitivo em nenhuma das duas ou três ou quatro ou cinco áreas que você quiser conciliar. Então pensa muito bem nessas duas coisas que eu falei. Primeiro, não existe conciliar áreas completamente distintas, é preciso que essas áreas sejam correlatas, e não existe conciliar se você ainda não venceu o edital base que você estabeleceu, pelo menos de início ali. Se você pensou no começo do seu estudo em estudar para TRTs, termine ou esteja muito próximo pelo menos de terminar um edital de TRT antes de olhar para outros concursos e antes de pensar em conciliar outra prova, beleza? Então vamos a um exemplo prático aqui, porque é sempre mais fácil a gente aprender com exemplos práticos do que a gente aprender com suposições, com edital que nem existe e tudo mais. Eu sempre gosto de ensinar dando um exemplo na prática. E eu vou pegar um edital de TRT aqui, mas você pode fazer isso com concursos de polícia, você pode fazer com concursos de INSS, área administrativa. O importante é que você entenda o racional por trás daquilo que eu estou fazendo aqui, e não propriamente o edital que eu escolhi. A base de estudo para um edital de TRT é português, raciocínio lógico, estatuto da pessoa com deficiência, aquelas legislações correlatas, direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, e direito civil e processo civil. Então vamos imaginar que a gente já está estudando para TRTs há pelo menos uns 6 a 8 meses de estudo e a gente já venceu ou esse edital inteiro, esse edital base inteiro, ou grande parte dele, criando materiais de revisão. Só que a gente olhou para o cenário e a gente viu que os concursos de TRT não estão muito fortes nesse cenário nos próximos anos. Aqui eu estou dando um exemplo, não quer dizer que isso seja o que vai acontecer. E a gente olhou aí no cenário dos próximos anos, desse ano que você está vendo esse vídeo aqui, porque eu não sei quando é que você está vendo, o cenário de TRS está parecendo, está muito mais promissor, mas a gente lá atrás escolheu estudar para TRTs. Então o que a gente pensa? Ora, vou conciliar TRTs com TRE. Vou pegar o edital de TRE e tentar introduzir aqui no meu ciclo de estudos para conseguir vencer esse edital de TRE junto com esse edital de TRT. O que a gente tem que fazer a partir de então? A gente tem que pegar e separar as matérias entre as matérias de TRT e TRE
em 3 grandes grupos de matérias. E quais são esses 3 grandes grupos? Vamos lá que eu vou com calma para você entender isso daqui. O grupo 1 é o grupo de matérias que só cai no edital de TRT. Ou seja, quais são essas matérias? Direito de trabalho, processo de trabalho. Só cai nos editais de TRT, não vão cair no edital de TRE que a gente está querendo pegar posteriormente. O grupo 2 de matérias são o grupo das matérias que são correlatas entre os 2 editais. Ou seja, elas caem tanto no edital de TRT, que era aquele edital que eu estava tendo por base, mas elas caem também nesse edital que eu estou pensando em conciliar, esse edital de TRE. E a gente pode dizer quais são essas matérias: português, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil e assim por diante. Elas fazem parte do grupo 2, então são as matérias que são correlatas entre os 2 editais. E qual é o grupo 3? Obviamente, são as matérias que só caem nesse novo edital. Então, grupo 1, as matérias que só caem no edital anterior. Grupo 2, as matérias que caem nos 2 editais. E grupo 3, as matérias que só caem no novo edital, no edital de TRE. E quais são essas matérias? Direito eleitoral, penal e processo penal. Não caem no edital de TRT, mas caem no edital de TRE. Show de bola! Então, dividir essas 3 matérias, você vai fazer isso para o seu concurso que você está pensando em conciliar aí. A gente vai começar a montar a nossa semana. O próximo passo da nossa estratégia, o passo 2, é saber quantas horas a gente tem na nossa semana para a gente estudar. E aqui eu vou deixar alguns parâmetros para vocês que eu sempre falo em vários vídeos sobre métrica de quanto eu acho que vale a pena você estudar durante uma semana, se você está só por conta do estudo ou se você estuda e trabalha ao mesmo tempo. Numa métrica que eu considero relevante de estudo para quem concilia trabalho e estudo, eu considero que entre 20 e 25 horas semanais é uma boa métrica para que você consiga estudar e ao mesmo tempo consiga ter uma vida social e consiga também, obviamente, conciliar com o seu trabalho. Para quem está só por conta do estudo, eu sei que não é fácil estar só por conta do estudo, mas por isso que eu coloco essas aspas, eu considero que uma boa métrica fica entre 25 e 30 horas semanais. Você vai conseguir, eu tenho certeza, vencer os editais com tranquilidade, manter uma vida social ativa e estudar para concurso ainda assim. Então, feitas essas métricas aqui, a gente desce para a organização da nossa semana. E como é que a gente vai dividir essas matérias do grupo 1, grupo 2 e grupo 3 na nossa semana? Se você estava estudando para TRT e você decidiu conciliar os TRS, ou seja, se você decidiu conciliar um segundo edital, pensando aí na prova que você decidiu conciliar, a tendência é que essa segunda prova esteja mais quente no radar, esteja com notícias melhores, mais promissoras do que essa primeira prova. Então a gente tem que correr para vencer essas matérias que você nunca viu, claro, né? Essa é a primeira premissa na hora de estabelecer as matérias e o tempo delas durante a semana. A segunda premissa é que se você decidiu conciliar, as matérias do grupo 1, ou seja, que só caem em TRT, e as matérias do grupo 2, ou seja, que caem em TRT e caem em TRE, você já estudou grande parte delas e já construiu material de revisão de grande parte delas. Ou seja, a gente vai precisar de menos tempo para elas do que para as matérias do grupo 3, que a gente nunca viu, que a gente decidiu conciliar nesse grupo 3. Então é a partir disso que a gente vai estabelecer pesos distintos para dividir essas matérias durante a nossa semana. Pensando em 3 horas de estudo por dia, de segunda a domingo, eu coloquei como se você estudasse as mesmas 3 horas só para facilitar aqui o nosso desenvolvimento do nosso preenchimento, mas você vai colocar aí de acordo com a sua semana, quantas horas você faz na sua semana. Você só tem que entender o racional por trás disso aqui. A gente aqui tem 21 espaços de hora durante essa semana fictícia. Claro, né? Se a gente tem 3 horas e 7 dias, são 21 espaços de 1 hora, né? O que a gente vai fazer? Com as matérias do grupo 1, ou seja, são as matérias que só caem no primeiro concurso, que só caem em TRT, que são Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, a gente não vai abandonar completamente elas. Por quê? Porque caso a gente estivesse enganado com as notícias e eventualmente um TRT que a gente não estava esperando sair, é bom que a gente não tenha abandonado essa matéria para a gente não perder completamente a proximidade que a gente tem com essas matérias de trabalho e processo do trabalho. Esse é um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem. Elas decidem conciliar um outro edital e elas simplesmente esquecem a matéria que elas já tinham estudado. Então, por exemplo, elas param de estudar Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para começar a estudar eleitoral, penal e processo penal. E você não vai simplesmente parar de estudar. Você vai reduzir muito a carga horária, mas não vai parar. Você vai estabelecer pelo menos 1 hora durante toda a sua semana para revisar Direito do Trabalho e 1 hora durante toda a sua semana para revisar Processo do Trabalho. E o que você vai fazer dentro dessa 1 hora aqui de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho? Parece pouco, né? Mas não é. Porque a premissa básica é que você já está muito avançado no seu edital de TRT, no seu primeiro edital. Então, você já tem material de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, a única coisa que eu quero que você faça é pegar, na hora que a gente estabeleceu aqui para Direito do Trabalho, pegar os seus materiais de revisão e dar uma lida. Só para não perder a proximidade com a matéria. A mesma coisa em Processo do Trabalho.
pega os seus materiais de revisão e dá uma lida. 1 hora por semana, só para não perder essa proximidade. Porque se amanhã eventualmente sair um novo TRT, você não abandonou o direito de trabalho e processo de trabalho. E agora, o que você vai fazer com as matérias do grupo 2? Lembrando, quais são as matérias do grupo 2? São as matérias que são correlatas entre os dois editais. Você vai colocar elas durante a sua semana, mas vai colocar elas com peso 1 em relação às matérias do grupo 3. Quais são as matérias do grupo 3? Aquelas matérias que só caem no edital novo. Por que você vai colocar elas com peso 1? Porque você já estava estudando elas. Você já estava estudando direito constitucional, você já estava estudando direito administrativo, você já estava estudando português, você já tem material de revisão de muitas delas, mas obviamente que você também não pode perder a proximidade com elas, porque tanto elas caem no TRT quanto elas caem no TRE. Então, é importante que você continue estudando elas, claro, mas obviamente você não vai estudar tanto elas quanto você vai estudar direito eleitoral, quanto você vai estudar direito penal, quanto você vai estudar processo penal, porque essas matérias aqui você nunca estudou. E você vai precisar de muito mais tempo nelas, que você vai estar começando elas, você vai estar começando essas disciplinas, vai precisar pegar essas disciplinas do zero, construir material de revisão, e isso demanda muito mais tempo. Então, por isso, na hora de dividir a sua semana, você vai colocar só 1 horinha aqui para as matérias do grupo 1 e vai dividir o resto de todas as horas que sobram da sua semana entre o grupo 2 e o grupo 3 de matérias, sendo que essas que só caem no concurso novo e que você nunca viu, você vai colocar mais tempo para elas do que para as matérias do grupo 2. E é assim que você vai não perder contato com as matérias do seu primeiro edital e ainda assim tá dando um enfoque todo especial e maior, com mais tempo, com mais qualidade e com mais percentual de horas durante a sua semana para as matérias do novo edital, que obviamente, se você colocou e se você escolheu conciliar essas duas provas, tem mais tendência de sair para o futuro e você precisa correr para pegar essas matérias antes que esse novo edital saia, sem perder contato com as matérias do edital anterior, porque vai que essa prova sai e aí você ficou 6 meses sem estudar direito de trabalho, sem estudar processo de trabalho, e aí o que acontece? Você vai ter que reativar aquelas matérias ali quase do zero, com muito mais dificuldade. Então utilize essa estratégia aqui de conciliação de provas, que é uma estratégia muito forte e faz com que você consiga estar bem para esse edital anterior e estar bem também para o edital que eventualmente vai sair. E quando o edital sair, Matheus, o que eu vou fazer? Aí você vai clicar nesse link aqui, porque você vai ter uma aula completa de como organizar o seu pós-edital, desde o dia da saída da sua prova até o dia que você vai fazer a sua prova lá no dia D, beleza? Vídeo muito completo, recomendo demais. Clica aqui se você está em pós-edital ou se você quer aprender essa estratégia de organização de pós-edital também. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se você gostou, não se esquece, se inscreve aqui nesse canal, tem muito conteúdo relevante para você aqui. E é importante que você se inscreva para o YouTube estar sempre recomendando os vídeos para você. Também não se esquece de conferir o link dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.